Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, item 9, ele coloca uma comunicação do espírito Dr. Barry. E este espírito, num pequeno trecho que nós vamos comentar, diz o seguinte: sim, certamente, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Estas considerações do espírito de Dr. Barry vêm nos fazer refletir no momento em que a humanidade experimenta uma crise severa em todos os setores da atividade humana. Crise na política, crise no Instituto da Família, crise nos templos, nas religiões, crises socioeconômicas, crises alucinatórias de indivíduo para indivíduo, crises variadas na saúde, na educação, em todos os setores. A verdade é que sempre houve crises, sempre houve. Entretanto, o que significa a palavra crise? É bom a gente ter uma noção para que a gente possa compreender melhor do que se trata do assunto, que é muito sério e diz respeito a toda a humanidade. Nós vivemos uma crise no planeta, uma crise de pandemia, uma crise dolorosa, como eu já disse, em todos os setores. Ora, a palavra crise explica o professor Luiz Almeida Marins, professor em antropologia, formado em uma universidade da Austrália. Ele diz o seguinte: a palavra crise vem do grego crivo. Por exemplo, o chuveiro tem aqueles crivos que separam os dutos de água. A peneira é considerada como do grego crise. Então, crise em grego é peneira. O que é bom passa, o que é ruim é jogado fora. Muito bem. Os espíritos têm nos falado, através das obras de Allan Kardec, através das obras de Chico Xavier, sobre o estágio de transformação que a humanidade alcançou. São chegados os tempos. São chegados esses tempos de transformação. E isso, naturalmente, o Espírito está dizendo aqui no trecho da Gênese, que essas crises, elas arrastam instituições e gerações. Então, é chegado esse tempo de transformação. Mas transformação em que sentido? O mundo de provas e de expiações é uma característica evolutiva da Terra. Ela esteve numa característica evolutiva no primeiro estágio, como sendo o mundo primitivo. Aí depois de milhões de anos alcançou o mundo de provas e de expiações, com a chegada daqueles
espíritos recebidos pelo Cristo na Terra, como os espíritos vindo da constelação do Cocheiro, Capela, deram início aí o mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal predomina. O sofrimento, a dor, né, o mal, tudo predomina aí na Terra. O terceiro estágio evolutivo que faz com que o planeta eleve na hierarquia dos mundos é o período de regeneração, que é um estágio intermediário, como diz os Espíritos, muito bem falado no Evangelho segundo o Espiritismo, um estágio entre o mundo de prova e expiação e os mundos felizes. Então ele serve de transição. Muito bem. As crises naturais e dolorosas é como um parto muito complexo. Os espíritos dizem isso. Então, o que acontece? Todas as instituições que já estão ultrapassadas, crenças muitas vezes ridículas, que já não atendem mais às necessidades humanas, isso tudo vai rolar por água abaixo na correnteza do progresso. Porque o progresso é uma lei de Deus. Então tudo que não serve mais para o mundo que está entrando, essa faixa espiritual chamada regeneração, isso tudo vai deixar de existir. Então, instituições ultrapassadas, crenças ultrapassadas, espíritos muito inclinados, endurecidos ao mal, não mais reencarnarão na Terra, sabe? Sendo recambiados, já estão sendo levados para mundos inferiores, de acordo com as tendências deles. Eles não estarão perdidos lá e condenados, não. É que no endurecimento deles aqui, eles não podem ficar aqui, porque eles gerariam muita perturbação. Então essa crise serve para isso, está peneirando tudo. Tudo. E o que é bom vai passar, o que é ruim vai ser lançado fora. Então, como diz Jesus, atai-o de pé e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, que são esses mundos de sofrimento, primitivos. Mas lá eles vão auxiliar os primitivos destes mundos a evoluírem, como aconteceu com os capelinos relacionados à Terra. Tiraram a Terra do mundo de primitivismo. Tiraram a Terra dessa condição primitiva. Entraram na faixa de provas e expiações. Então, muito bem. Diante desse cenário todo, nós observamos perfeitamente que há toda uma movimentação, uma agitação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. A chegada de muitos espíritos que estão trazendo ideias novas para a ciência, para a arte e etc. Porque o objetivo agora é elevar o sentimento. Porque a tecnologia, a ciência, alcançaram um progresso extraordinário e elogiável, favorecendo o bem-estar material dos habitantes da Terra. Mas a moral, o sentimento de fraternidade, solidariedade, caridade, é o que precisa substituir o orgulho e o egoísmo que impera. Orgulho e egoísmo infiltrado em todas as instituições e que causam como uma perturbação geral. Então o homem já cansado do sofrimento, cansado de aflições, no geral, o homem comum agora sente que há necessidade de algo.
Então, para isso, é preciso elevação moral, a caridade, o amor, a fraternidade, as crenças mais sólidas de espiritualidade, sabe? Uma crença sólida de vida além da vida física, vida em outros mundos. Então, é uma nova mentalidade, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de ver. Este é um mundo de regeneração, onde o mal não tem acesso, sabe? Os espíritos que ainda têm o que expiar, que muitos ainda retornarão pela reencarnação, eles encontrarão como que a convalescência, os recursos para acabarem de progredir. Aqueles que são completamente endurecidos e criminosos de verdade mesmo, esses vão para outros mundos, ajudar o progresso de outros mundos. Quando eles merecerem, retornarão à Terra. É o que deu origem à ideia do paraíso perdido nas épocas dos capelinos. Os egípcios viam nos céus e sentiam uma saudade muito grande, conheciam muito de astronomia. Era um povo consideravelmente muito adiantado em relação, inclusive, aos povos do Egito de hoje, que não tem nada a ver com aquele povo daquela época das pirâmides. Muito bem, mas para não alongar muito, essa é a questão. Solução para a crise: pensar diferente, sentir diferente. Como assim? Pensar com solidariedade, pensar com caridade, pensar com otimismo, com trabalho, ideias renovadoras, ideias que venham a beneficiar a coletividade, sentir que o outro é nosso irmão, que o outro, tanto quanto nós, tem necessidades e que nós precisamos ombrear uns aos outros para juntos efetuarmos o progresso que precisamos. Então é necessário pensar diferente, sentir diferente. Essa é a solução. Então tudo que que essa crise, essa peneira que estamos falando, está oferecendo à humanidade, ela é positiva, porque vai gerar uma nova etapa de progresso após essa tempestade de pandemia, esses problemas sociopolíticos, econômicos, tudo isso vai passar. Mas não esqueçamos, a crise é uma peneira. O que é bom passa e o que é ruim é lançado fora. Então, muitos políticos já estão sendo lançados fora. Muitas instituições já não têm sentido. Muitas crenças, nem pensar, nossa, não tem razão de ser, já não comporta a nossa época. Então é um progresso, uma engrenagem. Então tudo que é ruim é lançado fora. E o que é bom vai ficar. E já está acontecendo muita coisa boa. Muitas instituições que já nascem com projetos bons para atuar, para servir, né? Para engrandecer, né? Para solucionar a dor, o problema, as dificuldades. Olha aí os processos, né, do direito, que não é o mesmo lá da Idade Média. As coisas estão caminhando para melhor. Nós temos que ser claros. E olha uma das características. Não tem mais, por exemplo, certas dores já não são tão agressivas. Por quê? Tem a anestesia, tem o transplante de órgãos, tem o iPhone, tem o avião, tem, quer dizer, um progresso, uma ganga de progresso que está diminuindo as dores na Terra. Por que isso? Sinal evidente de progresso, de que estamos entrando nessa fase de regeneração. Um grande abraço, pense nisso com muito carinho. Jesus está direcionando, como sempre, direcionou
este orbe abençoado chamado Terra. Muita paz.